Não, pelo amor de Deus, foi 3 horas da manhã. 3. Iniciando a gravação da prorrogação, são 00:05. E hoje a gente está comprometido que a gente não vai até 3:30 da manhã. Ok? O produto tem que ser comercial, tem que vender. Ô José Hélio, eu vou te dar um presente. Olha só. O Daniel, o Colares, Cristiano Ronaldo ou Messi? Que isso, cara? Não é possível. Sério? Quer falar primeiro, Dani? Falo, sem problema. Mas assim, para resposta rápida ou resposta prolongada? Fundamentada, né? Fala, pode. Agora não tem limite para nada. Agora, não. Agora cara, o limite é o município. Cara, o Messi é o maior jogador que eu vi jogar na vida, né? Então, não tem como eu não escolher o Messi. Mais que Edmundo? Você é um jovem garoto. Você é um jovem garoto. Eu tenho 26 anos, né? Eu ouvi o Messi assim, bem acima, inclusive, dos outros, mas o Cristiano Ronaldo é o segundo melhor que eu vi jogar. Porque muita gente me questiona sobre isso. Mas eu realmente acho o Cristiano Ronaldo um absurdo. Eu não sou da rivalidadezinha dos dois. Eu acho que eu me sinto muito privilegiado de ter visto os dois jogando juntos, assim, né? No mesmo tempo. Você então, não viu assim, o Romário, pô. Então, não vi no auge, mas assim, dos que eu vi jogar, são os dois melhores e o Messi um pouco acima, porque eu acho, não sei, é uma coisa que me encanta mais. E o Ribamar, Brunelli? Porra, o cara não colocar o Ribamar nessa lista, sacanagem, porra. Mas Messi. As minhas opiniões são muito parecidas com a do Dani, geralmente, né? Eu também não entro nessa... Que caralho, hein? Eu me arrependi de ter chamado vocês dois. Pô, vai tomar não, se fosse para dar porrada entre os dois convidados, realmente não era para chamar eu. Não era uma boa dupla, não era uma boa dupla. Mas assim, a questão é que eu acho o Messi melhor, embora o Cristiano Ronaldo é um monstro, absurdo, e eu não gosto dessa dicotomia que se faz. O Messi é o talentoso e o Cristiano Ronaldo é dedicado. Eu acho isso um erro profundo, porque os dois são muito talentosos e dedicados também. Qual que é a diferença fundamental para mim? O Messi, ele domina mais o jogo. Ele toma conta do jogo em todas as partes do campo, ele conduz mais o jogo. E o Cristiano Ronaldo, ele com o passar do tempo, ele foi virando mais um definidor. O melhor definidor que eu vi. Mas ele foi virando um definidor. Então, acho que o Messi ele influencia mais no jogo como um todo do que o Cristiano Ronaldo. Além de sempre ter sido um artilheiro também. Então, essa é a questão que diferencia para mim, que eu coloco o Messi melhor e é também o melhor jogador para mim. Vocês viram o Match Day? Vocês estão vendo a sériezinha do Netflix? Eu tô vendo. Mato demais, né, velho? E a imagem 4K? Puta que pariu. Agora, ô José, eu fico vendo o Match Day imaginando o seguinte. Imagine se fizesse, igual fizeram o Last Dance, se fizesse da era Guardiola, cara. O Messi ia ficar ainda maior do que ele já é. Não, você imagina do Messi, 70 episódios. Porque na era Guardiola é o auge dele, né? Não sei dizer auge, porque Cristiano Ronaldo e Messi, eles não têm um auge, né? Eles são muito constantes, né? É por isso que eu falo que são os dois maiores, sabe? No sentido de conquistas, né? Aqui, só que o Messi é mais constante. O Cristiano, ele teve um período, né, que foi... Não que ele tenha ido mal, tá? Mas, assim, acho que aquele período ali... Vamos colocar que o Real cai para o Barcelona, aquela Champions, até depois quando o Real vai e vence, né, a Champions, ganhando do Atlético de Madrid. Aquele intervalo, eu acho que foi um intervalo meio problemático para o Cristiano, porque o Messi estava muito, muito acima, assim, né? E acho que... Mas depois também ele voltou igual uma máquina, né? Um negócio impressionante. Mas eu falo que eles são os dois maiores que eu vi jogar, muito por isso que vocês falaram, sabe? Tipo, é muito tempo, cara. É muito tempo o auge dele, assim, o tanto de tempo que eles estão no topo, sabe? E em altíssimo nível. E a forma como os times dependem dos dois. Todo time deles, claro, o Messi, no caso, só o Barcelona em si, né? Deixando a seleção de lado. Mas o Cristiano Ronaldo, cara, é tudo em função deles, os times. E eles estão o quê? Vamos colocar aí já há 13 anos, já, basicamente, que os times
que os dois estão no topo, sabe? É muito tempo, cara. E não é qualquer nível, né? É o melhor nível que existe, sabe? Sabe um negócio que me chamou muita atenção no seriado? Eu não preciso ter se todo mundo falou que estava assistindo. Mas, tipo assim, eu gosto muito de estudar sobre comportamento humano e tudo mais. Vocês perceberam como que nas derrotas do Barcelona, o vestiário no intervalo é muito diferente? Eu não sei se o Barcelona quis fazer propositalmente, eu acho que não faria sentido que eles fizessem. Mas, assim, a maioria dos episódios o Barcelona vence. E você percebe assim, no vestiário a energia, a galera falando. Cara, o jogo contra o Liverpool, que eles são eliminados tomando de 4-0, cara, o vestiário no intervalo é um vestiário de quem está muito derrotado. E eles estavam classificados no intervalo. Vocês perceberam isso? Eu não vi a série ainda. Eu também não. Também não. Tô vendo do Michael Jordan. Mas tem uma coisa muito interessante do Guardiola também. Não sei se vocês já leram, eu tenho esse livro, é o Guardiola Confidencial. É um livro... Eu já li. Que fala da passagem dele pelo Bayern de Munique. Enfim, é muito interessante também, métodos de treinamento, fala muito sobre a personalidade dele, a fissura dele de futebol. Também é uma leitura muito boa para quem gosta do Guardiola, enfim, gosta desse. Ele é um personagem fantástico que ele ajudou muito. Ele é um marco na história do futebol. O que ele fez naquele Barcelona ali entre 2009 e 2012, para mim o Barcelona da temporada 2010-11 é o melhor time que eu já vi. Só perde pro Givanildo no América. Ah, não, mas aí é o concurso. É o melhor que eu vi também. O que o Guardiola fez, a gente conversou isso. O José não participou do Mesa de Bar, que a gente teve um Mesa de Bar que a gente debateu assim, o que impacta mais? O coletivo no individual ou o individual no coletivo? E aí a gente termina perguntando para a galera assim, qual o melhor coletivo que eles já viram. Cara, para mim essa pergunta ia ser muito unânime, cara. Para mim todo mundo ia responder Barcelona e Guardiola. E ninguém respondeu o Barcelona e Guardiola. Eu fiquei impressionado. Só eu. Vai ver, o pessoal pensou no futebol nacional, né? A gente o Dalpra e eu falamos do Vasco de 98. Foi tudo, a gente foi mais humilde, né? Tem algum coletivo que foi melhor que o Barcelona? Cara, não eu dá. Vi jogar, não. Difícil. Não, mesmo pesquisando times anteriores. Pode botar qualquer um aí. Porra, não tem. Aí acho que cabe na discussão, porque você tem o Milan do Arrigo Sacchi, por exemplo, no fim dos anos 80, que foi um time também fantástico, que tinha os holandeses, o Van Basten. Era um timaço, eu sou muito fã. Eu não assisti a revolução assistia que na o Guardiola faz com o Barcelona, eu nunca vi nada igual, cara. Você tem o carrossel holandês da década de 70 também, enfim, que também é um conceito de jogo coletivo muito revolucionário. Então, não sei se é o maior. O Guardiola é a evolução do carrossel holandês, né? Sim, ele bebe muito nessa fonte, né? Do Cruyff. Né? Ele bebe muito nessa fonte, o Guardiola. Sempre bebe muito nessa fonte. E o Barcelona bebe muito na fonte do Cruyff, que foi técnico do Barcelona nos anos 90. E esse falou disso jogo até, né? do Barcelona, ele vem tem origem. Vamos dizer que o Guardiola não inventou, né, essa modalidade, esse jeito de jogar, mas ele deixou muito melhor, né? Ele é aperfeiçoou. No episódio eu falo o seguinte, não tem nenhum time do planeta que, pelo menos, não tenha tentado fazer o que o Barcelona fez naquele período do Guardiola. Qualquer time que você imaginar, no mínimo, tentou fazer o que o Guardiola fez. O mérito do Guardiola naquele time é gigante. Mas, assim, as coisas também encaixam, né, cara? Porque ele tinha um time também, ele tinha jogador na mão dele ali, que é uma coisa de, porra, você ter o Xavi e o Iniesta, que são, assim, absurdos. Porque, assim, não é só jogador de talento só, não.
É jogador de inteligente, cara. Porque o Messi, por exemplo, é muito inteligente. Dele, sabe? Porra. Não, eu concordo com você, mas vamos pensar assim, quando o Guardiola chega, qual é o time? Eto'o, Ronaldinho, Deco, era uma galera super campeã que quem vamos botar assim, bota a cara para bater e chega e fala assim, não, o Ronaldinho eu não quero, o Eto'o eu não quero, o Deco eu não quero, e eu vou jogar com o Pedro, vou jogar com o Villa. Ele que sobe o Pedro do time C do Barcelona, entendeu? Eu acho que assim, a gente olhar depois da obra pronta, a gente olha e fala, pô, era um timaço. Mas eu acho que ele tirou astros e caras que ganharam tudo no Barcelona para botar apostas que depois viraram realidade. O Iniesta não era essa realidade. Quando ele chegou e falou, não, eu não quero o Deco, eu quero o Iniesta. Hoje, a gente olha e fala assim, porra, óbvio, o Iniesta é foda. Não, lógico. Mas quando o Deco tinha acabado de ganhar tudo no Barcelona, ele tirar o Deco e botar o Iniesta... Não, ele tem, ele tem puta mérito. E teve um astro que ele tentou colocar que não deu certo, foi o Ibrahimovic, né? Que jogou uma temporada, não se adaptou e saiu logo na sequência. Mas assim, o que eu falo é só que também que é óbvio, é só com base no que você falou, né, Rafa? Tipo, todo time do mundo pode ter tentado fazer aquilo, mas assim, nenhum time do mundo ia chegar naquele nível, porque aí também, tipo, claro, nenhum time do mundo tinha o Guardiola, primeiro ponto, né? Segundo ponto, nenhum time do mundo tinha Messi, Iniesta e o Xavi. Para mim eram 3 peças ali muito fundamentais, né? Mas assim, é um timaço muito também pelo talento, né? Porque os caras eram foda, cara. O Iniesta jogava de bola, era um absurdo. Joga, né, ainda, mas assim, conseguiram pegar em talento individual, noção de coletivo, tático, tudo. Impressionante. Né? Deu muito certo, né? Por mérito do Guardiola, por mérito dos jogadores. O Real do Zidane também eu acho muito bom, cara. Eu acho que é um time muito bom também. Eu gosto também. Mas eu acho que o Zidane, se a gente pensar coletivamente, o Guardiola propõe muito mais. No Barcelona do Guardiola, a gente olha sempre para os astros. Mas, cara, teve muito cara mediano que só jogou com o Guardiola. Não, eu concordo, mas eu tô falando assim, dessa última... Vidal. Sim, mas dessa última leva, dessa década de 2010, por exemplo, talvez seja esse Liverpool de agora e o Real Madrid do Zidane que tem uma relevância ali de que juntar um futebol, obviamente o futebol do Guardiola é muito mais interessante e muito mais inovador do que o Real Madrid do Zidane, né? Mas assim, a consistência do time do Zidane também era impressionante, cara. Era um time difícil, cara, era um time difícil de ganhar, velho. Era muito complicado, você via jogos, e era bom de ver, velho, tipo, o sistema, como funcionava o sistema defensivo do cara, sabe? Como o time era mortal, se chegava no ataque, era, gol, sabe? Eu, pelo menos, gostava muito de ver. Não comparo com o Barcelona, não. Acho que é muito abaixo, acho todos esses muito abaixo. Acho esse Liverpool bem abaixo do Barcelona também. Mas, assim, são times que, dessa última década, eu gostava muito de assistir jogar também. Acho que foram muito bem. O Mascherano na mão do Guardiola virou outro jogador, velho. Sim. Assim como o Casemiro na mão do Zidane também. Entendeu? Tipo, tem algumas coisas pontuais do Zidane que são muito boas também, cara. Porque ele não é, né? Tipo, ele não é nível Guardiola. Ele não acha nem ele do nível do Klopp. Eu acho o Klopp melhor que ele. Mas assim, ele tem uma coisa de futebol que é impressionante. Vocês citaram volantes aí, assim como qualquer volante na mão do João Santana. Ou do Antônio Lopes, né? Exatamente. Eu fiquei assistindo domingo agora, cara, a reprise. Eu assisti quase tudo, do Vasco e Barcelona de Guayaquil. Rapaz. Assisti todo. Cara, você não acha que a Globo tinha que ter reprisado Vasco e River, não? Talvez, é muito mais título, né? Palmeiras da Mercosul, pô. Vasco Palmeiras da Mercosul. Não, mas foi importante, cara. Não, claro. O Vasco ganhou a Libertadores naquele jogo com o River, cara. Na minha opinião, sim. Cara, você viu o Galvão cornetando o Juninho, cara? Eu acho assim, surreal, cara. O Juninho foi um monstro do jogo. Foi um monstro. Ele cornetou? Cornetou pra caralho. Corneta. O que ele falou? Falcão também. Tipo assim,
Precisava Foi que o jogar Juninho tava mais. nervoso. Cara, mas aquele Vasco, se você olha, porra, aí você olha o banco de reserva, não, o próprio titular. Tinha o Luizinho ainda, né, cara? Nem lembrava que o Luizinho tava naquela época. Pra mim, o Luizinho era da década de 80 ainda, na minha cabeça. Oi? Luizinho volante? Isso. Na minha cabeça, eu pus o Luizinho lá no início da década de 90, voltando para 80. Minha lembrança de torcedor, né? NASA, porra, lateral direita naquele jogo da final definitiva, o Wagner, que nem era lateral direito. Assim, o Wagner era um monstro. Surreal. O Wagner jogava muito. Mas não na lateral direita, né, porra? Mas também, né? Mas como bola. Velho, o que nego fala do Gerson hoje. Era o Wagner. O Wagner fazia. O Wagner jogava muito, cara. Você lembra dele? O camisa 10 era o Wagner. Sim. Você lembra, José? Moçada, eu vou resolver umas tretas lá, depois eu tento voltar. Beleza, vai lá. Valeu, moçada. Obrigado, viu? Você lembra, José, do Wagner jogando? Lembro. Porra, jogava muito, velho. Jogava. Bom pra caralho. Agora, acho que era uma época aí, o Macarrão falou do Luizinho, tinha o NASA no Vasco também na época, enfim, também não era um primor. Acho que era uma época acho que era uma época que também essa posição de volante não era tão valorizada no sentido ofensivo, né? Que depois se procurou mais ter volantes com bom passe, com boa chegada e tal. Na época, os volantes eles seguravam para os laterais subirem o tempo todo. Então, você nem precisava ter volantes com tanto recurso assim. Acho que tem muito a ver também com a característica do futebol da época, mais do que a Vasco é campeão com o Luizinho e NASA. Não, com certeza, mas assim, aí você vê o jogo, aí quem era o reserva? Nelson. Caralho, Nelson patolador. Lembra do Nelson, gente? Nelson parecia um defunto. Caralho. E aí, olha um detalhe interessante no time do Vasco daquele dia. Valber na reserva, né? O Valber? Valber na reserva. O Valber era um monstro. O Valber jogava muita bola. Mas ele é maluco, né, velho? Eu acho os volantes, no geral, muito subestimados no futebol, sabe? De antes, né? De antes. Não, de tudo no geral. Acho que hoje nem tanto. Acho que hoje menos. Se você pegar... Não, mas eu tô falando o seguinte. Por exemplo, Guinhazu no Vasco, Macarrão, o que você acha? Ô, Colares, o que você acha? Não, eu acho que o Guinhazu no Vasco, eu gostava. Era um cara eu gostava que eu sentia aguerrido pra caralho. Era um cara que era cão de guarda. O cara chegava junto e tudo mais e tal. Dava pra ter confiança, né? Exatamente, mas se você olhar hoje o lance do volante e tudo mais, a maioria da torcida do Vasco critica muito o Guinhazu, por exemplo. Fala, era o cara que era o cartão amarelo em todo jogo, era que fazia... Eu não acho, que ele foi muito importante e muito fundamental na construção do Vasco novo, enfim, sei lá. Sim. Mas assim... Eu acho que a questão está mais no segundo volante, não? Você não acha que está mais no segundo volante a questão hoje, não? Com certeza. Acho que o primeiro volante já se aceita, ainda se aceita que ele seja o cara, né, troncador ali, o cara que vai bater, o cara que vai mas nem isso não aceita mais não, Magal. Não aceita o Flamengo ali, não. Com o Ilharão, por exemplo. O Casimiro é batedor. O Ilharão é uma exceção, pô. Que isso, velho. O Casimiro joga muito, velho. Não, mas é muito mais separado. Não, mas peraí, vamos lá. Que isso, velho. Casimiro concordo. Faz, mas enfim, eu acho que ele é muito mais para um cabeça de área tradicional. Enxergando o Casimiro do que o Casimiro joga mais bola que qualquer volante. Olha o que eu vou te falar. O Casemiro joga mais bola que qualquer volante da década de 90 e de 2000. Sim, perfeito, não duvido. Do Mauro Silva ou Casemiro? Não tem nem que discutir. Mauro Silva, Dunga, Gilberto Silva, Luiz Gustavo. Mas ele tá mais para Mauro Silva ou para Juninho Pernambucano? Aí que é a minha questão. Não, claro que não. Tá muito. Que isso, Rafa?
Tá muito mais pra Mauro Que isso, Silva, cara? porra. Mauro Que Silva isso? só marcava e tocava pro lado, cara. Tá doido. Não, tá. O Casemiro faz mais que isso, mas tá muito longe de ser um Juninho Pernambucano ou algo parecido. Aí. Eu enxergo Não, assim. até porque Acho ele bom mas pra caralho. O Juninho mas- Pernambucano é um cara bem mais ofensivo, também acho. O Juninho Mas Pernambucano no jamais faria o primeiro volante. Não, primeiro não, mas segundo, isso que eu tô falando. Aí se eu comparar, eu quero dizer o seguinte: o primeiro volante Mas pensa em hoje. primeiros volantes aí. Da Ah, história do não, futebol. aí não, com certeza. Ele Rafa, joga não tô mais falando bola disso. que todos os outros, cara. Não tenho dúvida. Qualquer brucutu, você para pensar, porque o primeiro volante sempre foi o brucutu mesmo, né? Raiz mesmo, aquele cara ali batedor. A não ser na década de 80, né? Como é que é? Na década de 80 você tinha o Toninho Cerezo. Ah, sim. Esse é uma fora da curva, né? Primeiro volante, você pega ali, entendeu? Um cara que Ficou não se 9, encaixa. 70, tinha os caras... Tinha um ou outro perdido ali, né? Mas a maioria vai ser de segundo. Aliás, o que se espera hoje do segundo volante, por o sistema todo que a gente tem, é um segundo volante muito mais, né? Muito O segundo mais. volante hoje, o Donzelli fala muito isso e é a maior verdade. O segundo volante, né, o 8, ele é o cara de qualquer time hoje que briga na ponta, o principal jogador é o segundo volante. Sim. Eu desde a década de 90, eu sou muito fã do Juninho Pernambucano, tá? Eu falei, né, mencionei ele aqui, eu acho que Ele é ele incrível, um cara. Não tem jogador como falar diferenciado dele, demais, não tem como. inteligente, um cara inteligente, um cara habilidoso. E eu acho que desde a década de 90, se fosse hoje, ele seria o segundo volante, pronto, acabou, né? Mas no Vasco, por exemplo, ele jogou como terceiro homem de meio de campo, ele jogava como meia, né? Hoje ele seria um baita segundo volante e desde a década de 90 eu, entre aspas, defendia o Juninho Pernambucano como segundo volante. Eu gosto de time ofensivo, eu gosto de time que vai para frente, entendeu? Vocês olhando assim, vocês não acham uns negócios inexplicáveis na história do futebol, não? Tipo assim, você pega, sei lá, pega 2002. O Kleberson ser titular e o Juninho ser reserva, por exemplo. Não, surreal, deu certo. Mas é surreal. O Cleverson jogou muito, cara. Ele jogou muito. Mas eu tô olhando Deu de certo. fora, Brunelli. Até ele jogar muito, alguém teve que tomar a decisão de falar assim, não, você Então, vai ser titular. mas olha só o que aconteceu em 2002. O Juninho Paulista começou a Copa como titular. O Cleberson só foi titular no mata-mata. E o Brasil teve muita dificuldade no jogo contra a Turquia, por exemplo, que o Brasil ganhou com o gol de pênalti, que não foi pênalti, na primeira rodada. Ronaldo, né? Exatamente. Mas vamos lá. Mas aí quem saiu para o Cleberson e depois entrar? o Filipão conseguiu, com o Cleberson, encaixar mais o time a partir das quartas de final ali e tal. Então, assim, na casa da Copa é muita circunstância. Muito rápido. Claro. Quem saiu para o Cleberson entrar? Foi o Juninho Paulista. Nada a ver, né? Você pensa bem, olha como é que a gente fodeu o nosso futebol lá. Mas 2002 é uma coisa muito particular, por exemplo. Se você olhar, cara, a zaga do Brasil é Lúcio, Roque Júnior, se não me engano, Edmilson. Que local do mundo hoje você colocaria 3 zagueiros? Onde você escalaria 3 zagueiros? Mas é porque o Edmilson, cara, ele era um volante... Volante zagueiro, mas mesmo assim... Um líbero, né? Mas o Edmilson é muito mais zagueirão do que volante, assim, né? Sim. Não, ele era bom volante. Bom zagueiro. Não, o Brasil não... O Brasil de 2002 escalando o Edmilson não era o Edmilson de volante, era o Edmilson de zagueiro. Então o Brasil entrava com 3, sei lá, 5 ou 4, 2, 3, enfim. Mas acho que isso tem muito a ver também com o modo que o Filipão teve a possibilidade de fazer o time. Porque o Filipão, ele assumiu a seleção 1 ano antes da Copa só. Tem essa questão. Então ele não teve nem tanto tempo assim. Na época, o futebol era bem diferente de hoje, tem quase 20 anos, 2002. Então, na época, por exemplo, se usava muito mais marcação individual do que hoje. Hoje, praticamente, isso não existe mais.
os times jogavam muito mais com dupla de atacantes do que hoje. Hoje joga muito mais com um centroavante só e caras pelos lados. Na época era muito comum 2 atacantes. Só Jesus faz diferente hoje. Só Jesus joga com 2 atacantes. O Jesus faz diferente, mas a maioria não faz mais. E o modo de marcação era muito mais simples ali para o Filipão também colocar 3 zagueiros, os 2 zagueiros colando nos 2 atacantes e um na sobra. E ele fez muito isso, ele conseguiu encaixar o time, talvez isso, a entrada do Kleberson também ajudou muito, fazer o meio-campo ali mais robusto e botar a bola para os 3 craques decidirem lá na frente, o Ronaldinho, o Rivaldo e o Ronaldo. E eu só quero falar uma coisa, olha só, que time que tem aqui? Pode. Vasco. Boa. Tadinha. Vai cair aí, Brunet. Não, o Vasco é o melhor time do mundo, né? Como é que é? Cuidado pra não cair, Brunet. Rapaz, não, que caiu o cacete. Ô, Rafa, ó. Ô, velho, eu vou te falar, Macarrão. Pro nosso... Pra gente gravar o Mesa de Bar de amanhã, eu fiz umas pesquisas aqui, ainda não concluí, mas fazendo as pesquisas. Cara, você vai fazendo, aí você fala, caraca, o Vasco caiu esse ano. Aí você vai fazendo, o Vasco caiu esse ano. Caraca, o Vasco caiu pra caralho, velho. 3 vezes. Que merda, né? Porra. Isso foi foda. Mas é igual La Vecchia Senhora. O Vasco é quase a Juventus. O Grêmio. Não, mas aqui... Vocês lembraram que o Grêmio caiu como lanterna? Veio demais, assim? Vocês lembravam disso? 2004, né? Caiu feio, né, velho? Foi... Não, e em 2003, ele não caiu, porque na reta final, ele teve uma sequência de jogos contra adversários que não tinham interesse nenhum no jogo, que salvaram ele. Porque era até 4 rodadas antes do campeonato terminar em 2003, o Grêmio era lanterna. Sabia disso? Em 2003 caíram 2 times só, né? 2 times só. E aí o Grêmio se safa ganhando, inclusive, do Cruzeiro, campeão em 2003. O Flamengo perseguiu uns anos seguidos aí, né? Essa meta de rebaixar, né? Porra, o Flamengo veio... Eu lembro direitinho, eu falo, caralho... O Flamengo passou esse desafio, mas não chega nem perto desse, por exemplo, do Grêmio, ficar na lanterna 10, 12 rodadas seguidas, sabe? O segurando Flamengo passava mesmo, perto, assim, de brigar para não cair. Mas o Flamengo não teve nenhum ano de falar assim, caraca, o Flamengo está rebaixado. De passar rodadas seguidas na zona de rebaixamento. Igual o Fluminense em 2009 foi um negócio absurdo. Sim, que o Fluminense passa o campeonato inteiro na zona e se livra no final. Sim, verdade. Cara, você analisar esses dados é muito loucura, velho. Não, é maneiro. Eu tô adorando esse negócio. Eu adoro estatística, né, cara? Eu me amarro em estatística. Ô, José, eu achei que você estava desenhando até um gráfico mais cedo aí, que você tava Eu falei, ih, cara, ele tá desenhando um gráfico para nós ali. Mas agora, voltando ao Brunelli, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal, né, cara? Não tem... Com certeza. Não tem essa, né, cara? Mas sério, agora, sem brincadeira, é muito bonito isso, né, cara? O futebol é um troço... Mas, ô, Macarrão, aqui... sabe que... Tá difícil, né? Mas a gente tenta, né, Brunelli? Pus a Luísa, rapidinho, pus a Luísa para assistir domingo. Falei, Luísa, vem cá que hoje o Vasco vai ser campeão, eu te garanto, filho. Foi a mesma coisa que eu fiz. Pô, como não? Tá certo. Fala aí, Rafa, fala aí. Uai, vou fazer o quê? É o que eu tenho, né? Aqui. O Brasil foi campeão do mundo com Edmilson, Gilberto Silva e Kleberson de meio do campo, cara. Isso é um desserviço. Exatamente, Josélio. Que merda, né? E o Juninho Pernambucano cobrando. Aí então, as pessoas não entendem porque a gente está com futebol. Então, mas aí é o seguinte, as pessoas acham que o volantão era o Edmilson, não era, era o Gilberto Silva. O volantão era o Gilberto Silva. Pior é isso, né? Então, assim, era 3 zagueiros, de guarda, cara. Né? Filipão vinha de 3 zagueiros.
E a gente acompanhou o Cleverson de perto no Flamengo, né, cara? Assim, ele fez uma grande Copa. Cara, o Cleverson jogou muita bola. bola. O Cleverson na Copa do Mundo jogou muito. Não é Deu pouca, certo, não, é né? muita Deu bola, certo. muita Deu bola. certo. Jogou. E depois também, jogou muita bola. Deu Mas, certo. assim, Depois não não jogou, vingou, não, talvez. né? Eu não sei o que Depois- aconteceu com o Cleverson, mas ele, assim, jogou muita bola. Não, depois da Copa ele não jogou, não. Ele é considerado uma das piores contratações do Manchester United até hoje. Mas no Flamengo ele jogou bem. O Cleverson chegou no Manchester no mesmo dia do Cristiano Ronaldo. Exatamente. E o E ele Cleverson era era a grande protagonista. contratação e o Cristiano Ronaldo era a promessa. E depois a gente viu o que deu. Que loucura isso, né, cara? Ou Mas seja, eu o não Cleverson conheço. é muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Cleberson chegou lá campeão do mundo, pô. É. E você sabe que tem um levantamento sobre isso, né? Várias contratações que você tinha mais de um jogador sendo apresentado, o protagonista da apresentação, na grande parte das vezes, dá errado e o secundário é que dá certo. O Juninho Juninho Pernambucano no Vasco foi isso. era um tal de Leonardo. Leonardo Sport Recife, direitinho. É O cara isso mesmo. veio, pá. Quem foi? O cara foi o Juninho. O primeiro clássico Vasco-Flamengo do Juninho eu tava lá no Maracanã assistindo. Eu lembro. Pô, o Juninho Pernambucano. Olha uma Pô, já piada. pensou, Rafa? Assim, Esse então, dia, o lembra, eu Juninho- estava vendo o São Paulo, quando a Portuguesa Santista fez um campeonato paulista fantástico, acho que foi 2004, se não me engano. Acho que foi 2004. Aí o São Paulo contratou o Rico e o Souza. O Rico tinha sido artilheiro do Paulista. Foi daquele polo. Aí o Rico não deu em nada e o Souza virou aquele volante, foi campeão do mundo, e jogou pelo São Paulo, foi tricampeão brasileiro. Vocês lembram desse Souza? Brigou com É, o mas Vampiro. não. Paris Saint-Germain. É muito doido isso. Jogou no Vasco, inclusive. Jogou no Vasco, não, jogou? Jogou. Eu lembro Jogou dele no assim, o Fluminense. Souza. Não, jogou no Vasco. Jogou no Vasco, sim. Brunelli, Oi. que sensação que é ter visto o Vasco domingo e ver o Vasco do que o Vasco é hoje, cara? Cara, é mó Susto, tristeza. achei que você ia perguntar da rola do Edmundo. Eu também achei Que sensação, eu falei, fudeu, lá vem essa. Não, cara, é muito triste, de verdade. Eu fico puto, cara. Eu falo com meu pai. Meu pai foi o maior responsável por virar vascaíno. Meu pai falava o seguinte, toda vez que eu falava que eu era Vasco, ele me dava uma mesada de R$10, que na época era muito dinheiro. Então, assim, ele me fudeu, mas com força mesmo. Né? Abre o coração. Abre o coração. Talvez eu estaria muito mais feliz hoje. E aí, assim, é surreal, sabe? Não, que mais feliz, não existe isso não. Cara, Rafael. sabe qual foi o meu primeiro time, ô Macarrão? Que é a coisa mais louca do mundo, que ninguém me influenciou nem nada. Eu era Criciúma, cara. É Eu mesmo? não- Ah, mas tinha o Criciúma lá na Cara, época da Copa do Brasil, lá no início, que era foda. Mas eu não tenho parente no Sul, nem Nem nada, eu, nem porra nenhuma. Mas eu lembro Na quando eu era Band pequeno, eu lembro quando eu era muito pequeno, eu achava o uniforme do Criciúma muito bonito, muito mesmo. Eu acho o Criciúma Sim. muito foda, né? O Heriberto Rios e tudo mais e tal. E aí, só que aí meu pai ficava assim, Vasco e tal. Não, tem que ser Vasco, né? Não, vai, Pra agradar meu pai e tudo mais, eu era Vasco, né? Assim, não me arrependo Eu lembro. de ter sido Vasco. Não, eu Mas, lembro demais do Criciúma lá, do final da década de 80. No início da Copa do Brasil, o Criciúma mandava bem na Copa do Brasil. A gente Eu assistia mandava pela muito, o Bandeirantes Criciúma ainda. era foda, o Criciúma era foda, né? Que viagem, né? O Colares torce pra quem? Foi? Flamengo. Flamengo. Aqui, vocês estavam falando aí, cara, mas o Barcelona implantou algo novo no futebol, sim, cara. A marcação-pressão, os 5 segundos depois da perda de posse de bola, foi eles que implantaram, cara. Vocês não acham, não? Isso realmente deu uma ênfase muito grande, né? Mas isso é tudo importado lá da Holanda dos anos 70.
Não, então. Mas mesmo a Holanda de 74, ela não marcava lá na frente, assim, igual o porque Barcelona. os jogadores não tinham essa condição física, né? Com certeza. Mas realmente, assim, essa Mas a pressão, ideia vem que eles dali. chamam de pressão pós-perda, né? Que é essa ideia de você recuperar a bola. Porque realmente tem uma lógica. O Liverpool também tem muito essa lógica. Quanto mais perto do gol você recupera a bola, mais próximo você está e menos você precisa trabalhar para chegar até o gol. Então, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, o Flamengo fez muito isso ano passado também. É uma ideia que o Jorge Jesus colocou aqui e você viu durante boa parte da temporada o Flamengo pressionando demais ali justamente para roubar a bola perto do gol. O Barcelona realmente fez muito isso e era muito difícil sair, porque se você não tiver habilidade para sair com o zagueiro, e aí eu volto até na questão dos volantes, e acho que o Macarrão falou da questão dos volantes. Hoje, o goleiro precisa ter habilidade com o pé. O zagueiro precisa sair, jogar. Por quê? Porque ele precisa sair dessa marcação-pressão no toque. Porque se ele sair no chutão, ele está entregando a bola de volta para o adversário e aí você não joga, né? Então, realmente eu vou te falar um negócio. Cara, meu pai é o cara mais surreal do mundo para assistir futebol. Também um dos mais filhos da puta, sabe? Porque ele me influenciou bastante. Ele fala o seguinte: time que quer fazer gol, time que quer ganhar, tem que chutar para gol. Uma hora a bola entra. Sim. E realmente é uma das maiores verdades que eu acho do mundo que meu pai falou uma vez comigo e surreal. Porque toda vez que o Vasco perdeu precisando de resultado, foi porque não chutou, foi porque ficava naquela coisa do chuveirinho e tudo mais e tal. Cara, eu acho uma das coisas mais loucas do mundo inteiro, um time que é muito merda, igual o Vasco mas a seguir não chuta pro gol, que tudo mais, e eu perdi o raciocínio na Vasco segunda. não, o Vasco está, Brunelli, relaxa. Não, peraí, hoje não, Colares, desculpa, eu perdi o raciocínio. Ô Colares, você estava falando que é difícil realmente com a rotina de jogos domingo e quarta, implantar um jogo, não sei o que, não sei o que lá. Você não acha que o Jorge Jesus quebrou esse discurso aí de todo mundo, não? Porque, porra, o cara chegou, tipo, ele teve, sei lá, 10, 12 dias que entre a chegada dele e a estreia, né? Porque ele chegou ali no meio da Copa América. E, velho, ele entrou numa rotina de jogo seguido, e o time só melhorava, cara. Sim. Sim, é um contra-argumento mesmo, realmente, que o Jorge Jesus fez, porque ele realmente tinha pouco tempo, mas o Jorge Jesus, ele, por exemplo, ele aproveitou dias que os técnicos não costumavam aproveitar, que eram, por exemplo, treinar na manhã do dia do jogo, que é muito comum na Europa, e aqui no Brasil nunca foi comum. O Jorge Jesus faz isso. E, de fato, ele conseguiu fazer isso mais rápido. E tem uma questão do encaixe também, cara. O time encaixar igual o Flamengo encaixou ano passado, na velocidade... tipo o Cleverson na Copa de 2002, né? Deu certo, sim, cara. Podia ter dado tudo errado. Não tô aqui tirando o mérito do Jorge Jesus, não. Não. Mas assim, o jeito com que o Flamengo encaixou, as peças, o Rafinha, Felipe Luiz e o Gerson chegaram no meio do ano, o modo que eles conseguiram se encaixar, isso não acontece sempre. Isso é ele venceu a estatística, né? Inclusive do próprio Flamengo. O Flamengo, tem histórico disso, né? De não dar certo com grandes elencos e tudo ali, né? Na verdade, eu acho que o Flamengo criou um grande elenco depois de ter um grande time. Acho que é uma coisa meio assim. É isso. Eu acho que tem um pouquinho do acaso aí. Também, claro. Deu tudo certo. E deu tudo muito certo para em um mês acontecer do jeito que aconteceu. Eu lembrei do primeiro. O primeiro que daria ruim era o Gabigol. Sabe onde que eu acho que é o maior mérito dele? Depois desse um mês que deu certo, normalmente, o que a gente está acostumado a ver é cair num pragmatismo de beleza, deu certo, vamos jogar,
faz 1-0, dá uma segurada, tá tranquilo, vão ganhar. Meu time é melhor, eu não preciso me esforçar tanto. Entendeu? Ele não acomodou, né? Eu tô cansado de ver nos últimos 10, 15 anos aí. São times, todos os times campeões, cara. Todos, pega todos. São times que jogam, vencem, mas eles buscam vencer. E só. O que a gente viu não foi só isso, né? O que o Jorge Jesus fez com o Flamengo foi muito mais que isso. Encaixou, o acaso ajudou, deu certo, o negócio funcionou. Beleza, mas não é só funcionar não, meu amigo. Tá 3-0 e eu quero que você jogue para fazer um quarto. Ele é louco. Entendeu? Então, eu falei isso, falei algumas vezes, Rafa. Ele é o Bernardinho do futebol, cara. Ele é tarado, ele é louco. E isso faz dele um cara... O Jesus, Jorge Jesus, é o Bernardinho do futebol. Ele não tem essa, não. Ele é obstinado, né, cara? Ele é louco. Eu lembrei que eu fiquei embriagado aqui. Mas eu acho o Jorge Jesus, para mim, um cara mais que fantástico. Você não tem noção. Sabe por quê? Porque, para mim, o Flamengo era muito cirúrgico. Né? Era aquela coisa seguinte. Lutava. Fez um gol, fez outro. Fez o gol, fez outro. Era sempre assim. Era meio que blitzkrieg do Flamengo, sabe? Então, assim... Ô, Brunelli, eu vou te falar. Eu fui na final da Recopa Sul-Americana, lá no Maracanã. Velho, o jogo tava duro, cara, contra aquele Del Valle lá. Jogo duro, difícil, cara. Jogo difícil mesmo. O Flamengo vai, mete 1-0 numa jogada, né? Assim, não tava desenhando o gol do Flamengo, o Flamengo vai e faz um gol. 1-0. Em seguida, com menos de 30 minutos de jogo, o Arão é expulso. E aí, o Del Valle cresce, cara. E termina o primeiro tempo com o Del Valle pressionando o Flamengo com a menos. Cara, no intervalo, a gente na arquibancada assim, falando, caralho, o jogo foi difícil, complicou, o Arão mandou mal. Só se falava nisso, Arão. Cara, volta pro segundo tempo. Velho, ali eu vi, falei, caralho, esse maluco é muito bom. O Jorge Jesus é muito bom. Porque o time volta com 1 a menos, jogando muito mais. Muito mais. Não, sem dúvida. Aí o Flamengo cara, Jesus faz Flamengo, 2-0. E aí, se liga, o Flamengo faz 2-0, continua martelando. O Flamengo domina o jogo com 1 a menos, ganhando de 2 dentro de casa. Faz o terceiro. Ô, velho, quando ele faz o terceiro, ele tira o Thiago Maia, se não me engano, e põe o Diego, velho. Olha isso, velho. Foi isso que ele fez. Eu fiquei horrorizado. 3-0. Ele tira o volante e põe um meia. Primeiro. Eu falei, caralho. E assim, xingando todo mundo. O cara é possesso, cara. Ele é maluco. Não, ele quer o resultado, não só resultado, ele quer rendimento, ele quer tudo. Esse jogo, para mim, é muito exemplar, Rafa. Eu sempre falo do Jorge Jesus nesse jogo. Para além de vários outros. Ali, quando ele pega exatamente o Thiago Maia ali, primeiro volante, e põe o Diego, falei, o cara surtou. E ganhando, né? Não era precisando de resultado, não. É fantástico, lá, cara. No estádio ali, você consegue ver direitinho como que o time... O que ele fez naquele jogo? Assim, eu durante o jogo ali, eu comentando com a galera na arquibancada. O que ele fez? Quando o Flamengo estava com 1 a menos, sabe o que ele fez? Ele colocou o Everton Ribeiro de volante, de segundo volante, e botou o Gerson de armador. Tanto que o Gerson faz 2 gols naquele jogo. Por quê? O que ele faz? O Gerson tem gás para ir, voltar. Porque o Everton Ribeiro não tem tanto. Então ele segura o Everton Ribeiro e põe o Gerson fazendo ir de volta. Cara, ele matou o Del Valle. Foi sinistro, cara. Sério mesmo. Inteligência. Não, ele é muito diferenciado, cara. Ele é muito diferenciado. Não tem como não falar dele. Ele é diferenciado, sim.
Mas aqui, tem um porém nisso aí tudo. É um grupo de jogadores inteligentes, cara, que consegue assimilar o que o treinador fala. Faz É diferença diferente. demais, O claro. jogador de futebol é muito burro, a maioria deles. Isso me Então, são irrita. poucos que têm essa leitura. Você acha o Bruno Henrique inteligente, José? Óbvio que não. Ele é o Mas único que eles- não ali. Mas o que o Bruno Henrique faz? Ele só corre, ele faz a marcação que o Flamengo precisa lá na frente. Entendeu? Não precisa ser um camarada. O Bruno Henrique, ele faz uma movimentação muito sinistra. Para mim, a cereja do bolo do time do Flamengo é o Gerson. Não tem jeito. Não. O Gerson é o maior de todos do Flamengo, cara. Não, Pra você mim, tem eu o acho. Gerson, tem o Everton É. Ribeiro, Arrascaeta. Quando ele começou no Fluminense, eu já achava ele muito diferenciado. Eu também Você não tem achava ele noção. muito bom. Eu achava ele muito bom, muito bom. Jogou com o Vasco várias vezes, eu achava aquele cara fantástico. Cara, o Gerson caiu como uma luva no Flamengo. Muito, muito, muito. E ele voltou mais forte, né, Brunelli? Voltou completamente. Ele é muito bom, cara. Cara, é a fisicamente principal muito posição melhor. do futebol mundial, cara. Hoje é o segundo volante, não tem jeito. Olha Exatamente, quantos José. meias que estão virando segundo volante, cara. Por quê? Porque é um lugar que você joga mais livre, Tem mais tempo, né? lugar menos habitado. Você tem mais tempo para pensar com a bola no pé, né? Eu deito o cabelo de 8. Doido, cara. Aqui, eu vou andar, que eu vou dar aula amanhã cedo, gente. Ah, você é bobo, rapaz. Dá Pô, não. tô dando aula pra José. cacete. Semana passada você foi até às 3, cara. Pô, mas eu fiquei cansadaço pra dar aula, cara. Ô, filho, Ah, mas eu você vou nem tá transar hoje bebendo. ainda, cara. Oi? Eu vou transar hoje ainda. Ih, começou com esse papo. Ah, Não vai. Eu também. Como é que é? Tá. A expectativa Você vê como é que e a ele é realidade é muito contraditório. diferente. Não, você vê como é que ele é contraditório. Eu já venho pra resenha e aviso, assim, ó, quando eu voltar, eu vou te acordar. Eu falo. Aí você viu semana passada ele comentando pra gente assim. Cheguei no dia seguinte, ela falou. No dia seguinte, ela virou pra mim e falou: mas vai ser toda quarta-feira assim? Ou seja, não teve papo de madrugada, nem papo, nem nada de madrugada. Olha como é que o cara se contradiz. Fácil. Não. Você tá falando de momentos diferentes. A quinta-feira foi uma quinta-feira complicada pra mim, a quinta-feira passada. Ah, passada. Só ela. Né? Mas você falou que ia também. A passada Aqui, eu vou foi andando, pior. gente. Um abração pra vocês. Obrigado, hein, Valeu. Leandro? José. Valeu. Valeu. Um abraço, Valeu, meu amigo. Aqui. Velho, amanhã o mesa de bar do ponto corrido e Vai ser bom. mata-mata vai ser sinistro. Cara, Você não acabou seus pesquisar- estudos, porra. Pesquisar esses negócios de futebol é muito maneiro. É Você viciante, descobre né? coisas. Não, é sério, você descobre coisas impressionantes. Né? Assim, uns spoilerzinhos assim rápidos. A gente fala muito assim, ó. Ah, mas o ponto corrido é justo. Porque muitas vezes a melhor campanha não era campeão. Acontecia da melhor campanha não ser campeão. Agora, ninguém fala que no ponto corrido tem um monte de campeão que não ganha do segundo, nem do terceiro, nem do quarto. Sim. O que Faz é sentido. pior? O que é pior? É Tem a verdade. melhor campanha ganhando dos últimos? Que bosta. Fácil. O Vasco, no ano passado, ganharia o brasileiro, por exemplo. Eu acho que esse argumento de ser justo ele é um argumento fraco. Fraquíssimo. Concordo. Eu sou pró concordo. pontos corridos. Eu sou pró pontos corridos, mas eu acho o argumento de ser justo, eu acho fraco. Acho que o Concordo. futebol não busca justiça. O jogo de Sim. futebol não tem nada a ver com Exatamente. justiça. Ele é exatamente o oposto disso, né? Se ele é fosse o jogo justo, que mais- ele era igual o vôlei, o basquete, qualquer É. outro esporte, né? Exato. Ele é O que eu diferente por coloco dos isso. pontos corridos, eu acho pontos corridos mais interessante porque para ele ser a base da temporada, e aqui no Brasil isso acontece de forma meia boca, né? Porque o estadual ele ocupa uma faixa muito grande
E o brasileiro fica espremido. Para ele ser a base da temporada para os times terem atividade ali o ano todo. Antes dos pontos corridos acontecia muito assim. O time que não... Eu lembro, por exemplo, em 2002, foi o último ano antes dos pontos corridos, o Botafogo, por exemplo, que foi até rebaixado naquele ano, você teve naquele ano o Rio-São Paulo, os estaduais ficaram em segundo plano, e aí, a partir do Rio-São Paulo, classificava para a Copa dos Campeões no meio do ano. E aí o Botafogo, por exemplo, não se classificou para a Copa dos Campeões. Então ele ficou lá 1 mês e meio sem jogar no meio do ano. Chegou no final do ano, ele não se classificou para as quartas de final do Brasileiro. Então ele já ficou mais um tempão sem jogar. Então você fragmenta muito a temporada e fica uma coisa muito imprevisível. Acho que o pontos corridos é mais para a questão da previsibilidade ali do calendário, é mais uma questão econômica dos clubes do que uma questão de justiça, assim. Justiça, Pois eu acho mas complicado falar disso. Mas você pensa comigo, o que acontece hoje, se você pensar nessa questão econômica, de previsibilidade e tal? O que acontece hoje? Na 30ª rodada, você tem por baixo meia dúzia de clubes que não brigam por porra nenhuma mais, que os jogos estão vazios, que ninguém vai no estádio ver, que ele está ali entrando em campo de férias já. Enquanto que, qual seria o cenário que eu considero ideal? Você teria o ponto corrido com 38 rodadas igualzinho a hoje, então ocuparia o calendário da mesma forma, só que após esses 38, você teria um mata-mata entre os 8 primeiros. Na minha visão, tinha que ter entre os 8 primeiros e tinha que ter com o rebaixamento também. Sim. Pô, mas aí tem que tirar estadual, então, porque não cabe isso no calendário. Sim. Cabia brasileiro com 46 times e estadual, cara. Não, mas o brasileiro tinha mais clubes, mas a quantidade de jogos era muito menor. Não, 2003 foi ponto corrido. Foi ponto corrido. Sim, mas 2003, o estadual mas o estadual foi menor naquele ano. Naquele ano acho que teve 11 times eu datas. viajei. 46 times não. Eu viajei. Tá, sim. Eu entendi depois. 46 rodadas. 46 rodadas. Mas o estadual naquele ano foi menor. Depois, o que aconteceu? A partir de 2000... Não, melhor tem que ter, cara. Porque olha só o que aconteceu. A lógica seria o quê? Em 2003, você teve 24 clubes. Aí caíram 2 só. Em 2004 também tiveram 24. Aí em 2005 foram 22 e a partir de 2006, 20. Você foi diminuindo datas do Campeonato Brasileiro, só que em vez deles diminuírem datas do Campeonato Brasileiro apenas para aumentar a pré-temporada, por exemplo, eles aumentaram no estadual. E aí continuou sem fazer pré-temporada. Mas o estadual nos últimos 2 anos reduziu data. Não, nos últimos anos ele até reduziu um pouco e tal. Houve um movimento para aumentar um pouco a questão da pré-temporada e tal. Mas eu lembro, sim, 2006, 2007, o Campeonato Estadual começando lá dia 14 de janeiro, por exemplo. Assim... o Campeonato Estadual ele tem o romantismo e tudo, mas ele, né... Assim, eu acho que estadual, não tem ninguém que pense que o estadual hoje tem relevância para algum clube da Série A. Entendeu? Não tem. Fala que não tem. Então, assim... ele é só romantismo, para mim ele é só muito claro, no final das o futebol brasileiro, se o futebol brasileiro quer assumir uma posição de protagonismo na América do Sul, trazer de volta o torcedor, o envolvimento, enfim, a audiência em si, para mim não tem outra possibilidade, cara. 38 rodadas, os 8 primeiros vão para o mata-mata para ver quem é campeão, os 2 últimos caem direto, o 18º e o 17º jogam um quadrangular lá com o terceiro e quarto da Série B para ver quem vai ficar na Série A, entendeu? Para você trazer um pouco mais de entretenimento. De emoção, mesmo, né? Lógico. Virar o show business, né? Porque a gente... É engraçado, né? O futebol ele é muito romântico e não, né? Ao mesmo tempo, né? Porque se você puxar o romantismo, você tem que puxar para o show business, tem que puxar para essa coisa, né? Da emoção. Então. Cara, mas o romantismo, Macarrão,
o romantismo tem muito de quê? Do Vascaíno lembrar do gol do Sorato. Concorda? 89, claro. Sim. Agora me fala aí, responde você, Brunelli. Então, Não. Quem fez o gol do título de 2000? 2000 foi final, né? Não. Teve Juninho, foi 3-1 São Caetano, porra. Ponto corrido para nós é pai. A gente não gosta desse negócio de ponto corrido, não. Tem que ter emoção. Não, mas eu entendi a sua pergunta. Qual é o cara que fez o gol do título? Não tem, velho. Eu tô te falando que eu fiz essa porra desse estudo, cara. O jogo do título, raríssima. Velho, eu vou te falar que é regra. O jogo do título é sempre um jogo bosta. Sim. Jogo bosta. Você diz no ponto corrido, né? É aquele jogo bosta, que não vale bosta nenhuma, que ou você tem um adversário de férias, ou você tem um adversário que é proibido de ganhar. O Flamengo em 2009 foi campeão contra o Grêmio era proibido de ganhar. Será que tinha possibilidade do Grêmio ganhar aquele jogo? E dar o título pro Inter? Se o Grêmio ganha aquele jogo e dá o título pro Inter, eles nem voltam pro Rio Grande do Sul, gente. Óbvio. É verdade. Como que o Grêmio ia ganhar? O menino da base que jogou no ataque fez o 1-0 pro Grêmio, fez o gol. Ele não sabia o que fazer, cara. Ele fez o gol, ele queria bater nele. Ia dar problema pra ele, cara. Como que o Grêmio ganha aquele jogo, cara? Problema sério, né? Não tem como. O Fluminense foi campeão em 2010. Foi 2010 que ele joga contra o Palmeiras. O Palmeiras, o menino do Palmeiras faz o gol e ele quase pede desculpa para os outros jogadores, porque ele não podia fazer o gol. Porque senão ele ia dar o título pro Corinthians. Vai passar domingo agora na Globo, acho que essa reprise aí. Porra, não tem lógica, Macarrão. Entendeu? Então, mas isso não tem muito a ver com ser pontos corridos, não, cara. Não, tem, ué. Essa questão de facilitar, não? Não, facilitar, não. Essa questão está falando assim, do rival. É a questão por exemplo, de facilitar o jogo do título. Ser constrangedor, sabe? Fazer seu papel. Mas isso pode acontecer no mata-mata também, a questão de facilitação para o jogo que vai classificar o time para a próxima fase. Mas aí é o pré do Ele não decidiu o campeonato. Sim. Concorda que não decidiu o campeonato? Ele facilitou para classificar em oitavo. Mas realmente o jogo do time... Tudo bem, mas olha só, 2010 lá, Fluminense e Palmeiras. 2010, Fluminense e Palmeiras. Esse não foi o jogo que decidiu o campeonato. O Fluminense foi campeão na última rodada contra o Guarani. Mas era gol do Sheik. Mas foi esse jogo que decidiu o campeonato. Mas se o Palmeiras ganha, o Corinthians entra na última rodada com vantagem. Mas você tem muito CIS aí também. Então você pode colocar assim, o time tal botou o time reserva lá na terceira rodada. Que é outro problema. Sim, então, assim, você fica muito no é o que eu tô falando. Que é outra questão. O ponto corrido, ele é uma grande mentira. Porque 90% de quem defende o ponto corrido é quem defende que é a regularidade e a justiça. Só que não é. Porque é o que você falou. Velho, eu tava olhando o Grêmio. O Grêmio, nos últimos 3 anos, ele fica entre os 4, 5 primeiros ali, sempre. E ele joga mais de 10 jogos do campeonato. Sempre mais de 10 jogos. Tem um campeonato que ele chega a jogar, eu não vou lembrar de cabeça, mas se eu não pegar, ele chega a jogar 16 ou 17 jogos com time reserva, cara. O Grêmio joga 16 ou 17 jogos. Então, mas a questão de jogar com time reserva, a culpa não é dos pontos corridos. A questão é a mentalidade nossa aqui, que o Jorge Jesus está tentando quebrar um pouco isso. E tem outra coisa também. O calendário é muito apertado. Então, mas por que ele opta? Por que ele faz essa opção? A quantidade de jogos que a temporada toda tem. Mas por que ele faz essa opção? Não, e mais do que eles falaram. Beleza, ele fez essa opção. Aí, ele abriu mão do brasileiro, concorda? Sim. Ele abriu mão. Aí, vamos supor que tem o time A e o time B brigando pelo título.
O A jogou com o Grêmio no momento que o Grêmio optou pelo reserva. O B jogou com o Grêmio no momento que ele optou pelo titular. Como é que isso é justo e igual, né? Então tá, beleza. Então, por isso que eu não coloco justiça como argumento. Porque o ano passado, Sim. por exemplo, no início do campeonato, Perfeito. o Flamengo estava com o Abel. O Flamengo perdeu do Atlético. Em Belo Horizonte, por exemplo, o time do Flamengo não jogava nada com o Abel. E aí, então, não é justo. Entendeu? Então, assim, eu não coloco justiça como argumento. Acho um argumento fraco. Porque, assim, agora, o campeonato, qualquer campeonato, ele é feito de retratos, momentos diferentes. Então, assim, você nunca vai ter justiça e nunca vai ter uma regularidade plena, entendeu? Porque não, sim, plena não. Plena não. Os clubes contratam e vendem jogadores, os clubes têm fases boas e fases ruins, e isso vai impactar lá na frente de o concorrente ao título enfrentar o time X no momento pior ou momento melhor. Então, isso não é por causa dos pontos corridos, entendeu? Isso é por causa do futebol. Eu acho que tem um ponto corrido muito forte nisso. A diferença que eu vejo, que senão eu vou ficar falando tudo que eu vou falar no meio de bar, né? A diferença que eu vejo é a seguinte, cara. Para mim, esporte, de modo geral, ele é essencialmente entretenimento. O esporte, ele é entretenimento. O esporte, ele tem que envolver as pessoas e atrair as pessoas para vivenciarem aquilo. E em qualquer entretenimento, pega qualquer um, sem exceção, ele termina no auge. Cinema, teatro, circo, qualquer coisa. Né? Vai na Disney, qualquer lugar que você for com o intuito de se divertir, de se entreter, você tem o auge sempre no final. O ponto corrido é o contrário, cara. O final é deprimente. Sempre. O final Não, quase sempre. O Flamengo teve um ano maravilhoso. Ele termina tomando um sacode de 4-0. Vergonhoso. Tudo bem, mas isso aí porque o Flamengo tinha ganhado a Libertadores também e estava com a cabeça no Mundial. Você está colocando uma situação que ganhar Brasileiro e Libertadores no mesmo ano nunca tinha acontecido. Mas vamos combinar, se fosse uma final do Brasileiro, o jogo, você acha que ia acontecer assim? Pois claro é. Não tinha claro isso. Não. Exato. Claro pensa eu você. sei, mas assim... Sabe depois, eu fui no Maracanã na entrega da taça. Flamengo e Ceará. Uhum. Cara, o time do Flamengo estava bêbado em campo, de ressaca. Os caras não ganhou lá no correr. segundo tempo. Os caras não conseguiam correr. Tava nítido que o Flamengo estava bêbado em campo. No jogo da entrega da taça, cara. Isso é ridículo. Bem, mas eu acho assim, essa sua proposta um pouco inviável, assim, em termos de número, porque tem que caber no ano, cara. Entendeu? Não, tá, mas uma vez que coubesse no ano. Depois mais mata-mata com 8 clubes, sabe? E mais quadrangular para rebaixamento. Então, por exemplo, uma coisa... Não, quadrangular está acontecendo paralelo, não é um... Cara, você precisa de mais 5 datas, cara. Você precisa de mais... Não, sim, é paralelo à disputa do título, não sei. Cara, mas quantas datas? Mais 5 datas. Você acha que mais 5 datas? Mas as datas no calendário do futebol brasileiro, elas faltam. E você está querendo adicionar mais. Então, assim, uma coisa, por exemplo, faz uma final. Vai ter que tirar do mundo, cara. A gente já invade data FIFA, por exemplo, que não é para invadir. A gente já não tem pré-temporada direito. Já tem... Sacou? E tem os interesses... Na verdade, não, cara. Pensa comigo. Olha só. Se você pensar, a Libertadores, ela tem 6 datas. Depois dessas 6 datas, ela tem mais 7, não é isso? Da fase final. 13 datas. Não, 13 datas não. Da... 9. 9, não? Por que 9? Ah, não, 7. Quarta, 7 datas. Então, são 13 datas de Libertadores. O brasileiro, 38. Então, você está falando de 51 datas. Uhum. A Copa do Brasil, se você pensar quem está jogando a Libertadores, que é o limite, né? Quem joga mais, joga a Libertadores, entra nas 8ª. Então, são mais 7 datas. Então, 51. Mas isso se chegar na final de tudo, tá?
Então, 51 mais 7 datas, 58. 58. Se eu botar mais 5 do mata-mata, você está indo a 63. Então, você tem 63 datas. Cara, o Flamengo chegou a jogar 87 naquela... estadual. É o que eu estou dizendo. O estadual, ele que está errado. O estadual está errado. O estadual, para time grande, ele tem que dar no máximo, estourando, explodindo, 8 datas, que é a fase de final ali de mata-mata, né? Então, se você põe mais 8 datas, a gente está em 63, você vai a 71. É menos que todos os times que ganharam tudo e chegaram em tudo, jogaram todos os anos. O problema é que hoje... O problema é que hoje o nego joga, sei lá, 16 datas no estadual pra nada. Pra ficar lá, falar que jogou. Não, eu também acho, mas assim, eu acho que primeiro, eu também acho assim, questão do estadual. O que eu acho sobre o calendário, o calendário é um tema que eu gosto muito, cara. Assim, o que eu acho que o calendário, ele devia cumprir algumas premissas primeiro, antes da gente pensar se o campeonato brasileiro vai ter X ou Y datas. Primeira premissa, respeitar a data FIFA. Tipo, é ridículo o que acontece aqui no Brasil de você não respeitar a data FIFA. É o óbvio ululante. Segunda premissa, todos os times terem atividade o ano todo. Também não é cumprida porque a maioria dos clubes, que são os que a gente não olha muito para eles, que são os menores, não disputa torneios a maior parte do ano. Essas duas premissas têm que ser cumpridas e elas não são nenhuma das duas. Mas você não acha que tem muito time no Brasil, não? Pô, mas isso é ruim, ter muito time? Não, é ruim. Não, mas é ruim no sentido de... Eu acho que tem muito partido político. O time não é problema. Não, então, mas eu acho bom no sentido assim, tem muito time, vai jogar futebol amador. Mas pro futebol profissional, não se sustenta, cara. Em lugar nenhum no mundo. Então, mas aí porque não sustenta porque a CBF não faz o trabalho dela. Não sustenta. Alguém falou isso na conversa. É porque a CBF não faz o trabalho dela. Se a CBF não faz o trabalho dela, é um fato. Mas, assim, mesmo ela fazendo, como em vários países, das ligas básicas, das federações básicas, não suporta, cara. Porque a grande questão é o que você falou. Hoje, você preserva essa infinidade de times que eles não conseguem ficar viáveis o ano todo. E aí não tem jeito. Porque não tem calendário para eles. Porque não tem calendário, porque não tem um fundo destinado a isso. Porque, por exemplo, clube pequeno precisa pagar arbitragem de jogo de estadual. Qual o sentido do clube pequeno pagar arbitragem para jogo de estadual? Isso, assim, a questão é que o dinheiro ele é mal distribuído. O dinheiro ele vai todo para o topo e nada para a base. E aí, assim, cabe à CBF. A CBF tem muita grana para poder gerenciar isso melhor. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, os clubes que disputam estadual, sei lá, o Tupi, o Bás e tal, vai viajar e paga a porra toda. Os clubes da Série A do brasileiro, a CBF banca a passagem deles. E o clube para disputar o estadual não tem. Oi? A CBF não banca a passagem do time da Série A, não? Sim. Banca não, nem da Série B banca, pô. Os clubes têm um direito a isso. Agora, o clube do estadual não tem nada. O que eu entendo é o seguinte, cara. Você tem um monte de time que jogam profissionalmente, mas que, como você mesmo já falou aqui, ele vai jogar o estadual até ali abril, maio, fecha as portas e reabre no ano seguinte. Entendeu? Ou seja, é um time... Mas esse é o problema. Esse é o problema. Você não criar um mecanismo que os clubes consigam sobreviver o ano todo, mesmo de uma forma amadora. Mas como que vai criar? Já tem até a Série D. Vamos supor, já tem até a Série D. Você vai criar a Série E. Você cria subdivisões regionalizadas. Não tem que criar a Série E. Você tem o estadual. Eu, por exemplo, acho que clube grande não devia disputar estadual. Assim, eu acho que os estaduais deveriam ser disputados de maneira que eles fossem divisões inferiores a uma Série C, por exemplo. Não, seria maneiraço.
Mas a grande questão é sustentável? Seria público? As pessoas gostariam. Então, você tem que criar maneiras, a CBF, clubes grandes, enfim, criarem fundo de fomento ao futebol e os clubes explorarem os mercados locais. Tem que tentar fazer, pô, para sustentar isso. Cara, mas você pensa comigo. É basicamente o seguinte, vamos supor. Vou pegar Na Argentina é assim, pô. Deixar aberto já. Mas a Argentina é assim como, cara? A Argentina, Tive que mijar, perdão. Se você pegar um clube da Série B da Argentina, ele não tem as condições que um clube da Série C nossa tem. Tudo bem, mas ele disputa. Mas é o que eu estou dizendo, disputar pode disputar, mas tem que ser sustentável. Porque senão não adianta, vai disputar por disputar. Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos pegar um exemplo que é o Tupinambás. Aí o Tupinambás, ele disputa o Mineiro, né? Aí ele dá média de público lá de menos de 1.000 pessoas. O que a gente entende disso? O Tupinambás é atrativo? A princípio, não. Aí eu pego e falo assim, não, eu sou a CBF, eu vou te bancar para você começar a atrair público. É mais ou menos o seguinte, eu abro um restaurante, a minha comida é ruim pra caralho. E aí eu vou e falo para você assim, olha só, eu vou te cobrar R$50 o prato, porque se você comprar de mim, eu vou melhorar e o prato vai ficar bem melhor. Entendeu o que eu tô dizendo? Não tem como, mas cara. eu não disse que a CBF tem que bancar os clubes, não falei isso. O que eu falei é que assim, você tem que criar mecanismos de facilitação para que o clube tenha certos gastos suprimidos, certas exigências suavizadas e você consiga criar uma divisão mais sustentável na base para que o clube ele vá até criando uma certa identidade. Porque, por exemplo, o Tupinambás, um bom exemplo, parou em 2007 e voltou em 2016. Qual que é a identidade dele com a cidade? Quase zero. Porque ele não está jogando. E aí o próprio jogador, você não tem como criar um jogador para o clube, porque o cara sai o tempo todo. Você não tem uma continuidade ali, cara. É muito difícil. Esse calendário, ele é nocivo. Não, porque eu penso o seguinte, cara. Na minha visão, eu penso o seguinte. A CBF precisa ter a série A, B, C, D, em que a série A é extremamente sustentável, que os clubes se virem para lá. Para mim, não tinha nem que ter CBF no meio disso. O ideal é que a série B seguisse o mesmo caminho, fosse sustentável, que a CBF nem se metesse nisso, e que a CBF cuidasse da série C e D, que aí eu acho que é mais difícil ser sustentável, e que a CBF usasse toda a grana que ela ganha com a seleção brasileira para sustentar e fomentar a série C e D. Mas, além disso, como que vai fazer? Não tem como, cara. Pensa bem. Então, por exemplo, vamos pensar... Já seria muito razoável, né? Vamos pensar uma coisa aqui. Por exemplo, campeonato estadual. Você pode criar um campeonato estadual menor e aí a TV vai pagar por ele. Hoje, por exemplo, a discrepância entre os valores dos clubes grandes e dos pequenos nos campeonatos estaduais é absurda. É sem noção. Então, você não pode criar um campeonato estadual menor, mas aí esse dinheiro ir mais para o fundo do campeonato e distribuir de uma forma mais justa o dinheiro entre os clubes. Por exemplo, o Cruzeiro não ganha tanto a mais assim do que o clube menor. Mas se tirar tem maneiras de distribuir o dinheiro. O dinheiro é mal distribuído. Igual você falou da hipótese dos grandes não jogarem estadual. Se os grandes não, eu já estou refutando essa minha hipótese. Já estou refutando essa minha hipótese. Porque se não jogar a televisão não quer, né? Sim, por isso que eu estou falando. Estou refutando essa minha hipótese. Seria com o estadual menor. Eu penso que a televisão compraria o estadual, que os pequenos jogariam uma fase preliminar e os grandes entrariam na fase final de mata-mata. Faz muito mais sentido. Aí é no máximo 8 datas, estourando 8 datas. O ideal era 6, mas assim, se pudesse ter 8, no máximo. Mas o mundo ideal é 6. Se você tem 6 datas,
você fica com 69 datas para o ano inteiro para quem chega em tudo. Isso contando o mata-mata do brasileiro, tá? Isso é assim, é um conto de fadas. O Brasil passa de 80. Tem que pensar, é complexo esse tema. Não, sim, é complexo, principalmente porque tem a política das federações estaduais. Né? É como tudo aí no Brasil. Que é o problema. Aí que é o problema. É igual tudo no Brasil. As pessoas não pensam no objetivo de melhorar de fato o futebol. Entendeu? É política. É verdade. Então, é o quanto que as federações vão ganhar, as pessoas ali, é uma merda. Enfim. Aqui, eu preciso ir, cara. Precisamos. Aqui, foi bom demais. Bom demais. Teve bom. Valeu aí por ter chamado, foi muito bom. E estou à disposição mesmo, igual eu falei lá na outra saída. Prepara aí que na inauguração nós vamos tomar uma lá. Pô, tô louco para voltar tudo logo. Pô, não aguento mais. Não vejo a hora da aglomeração, cara. Puta que pariu. Saudades. É uma aglomeração básica, né? Aqui, valeu, galera. Abração. Um abraço, garoto. Valeu.